Olá, caros ouvintes, muito bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos começando mais um programa Cenários Agroecológicos, aqui pelas nossas web rádios, Agromusical, Emanuel e Manolo, e também o programa Rede Josué de Castro, pela rádio UFSCar. Hoje nós temos a honra de receber aqui em nosso programa o professor Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional e atualmente ele está no Policy Center for New South, falando diretamente dos Estados Unidos aqui para a nossa roda de conversa, onde também nós temos a honrosa participação do professor Mário Ramos Ribeiro, da Universidade Federal do Pará. Ele foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Também conosco aqui a professora Sandra, a Juliana, a Maria Tereza, nossa colega aqui da UFSCar. E dentro de alguns minutos, Ana Paula Nunes, que também é diretora da AproSoja aqui e uma das lideranças das mulheres do agro brasileiro. Seja bem-vindo, professor Otaviano. É um prazer grande meu estar aqui, mais uma vez, Jader. Muito alegria de participar e ouvir o Otaviano e os demais participantes discutir uma questão importantíssima, sobretudo para o estado do Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil e para o resto do mundo, na situação que a gente está caminhando. Muita alegria. Obrigado, professor Mário. Professor Otaviano, a sua presença aqui é principalmente também diante dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e que teve uma repercussão muito grande. E agora nós nos deparamos diante da necessidade de importar arroz para estabilizar os preços. E aí, quando nós abrimos as cortinas do mercado global e internacional, nós lembramos do senhor e gostaríamos que o senhor desse para nós este panorama, o que nós vamos encontrar no mercado internacional. E se essas mudanças climáticas estão atingindo também outros players, outros grandes produtores e consumidores dessas commodities. Nós estamos falando de commodities agrícolas, mas também nós temos as commodities não agrícolas, como o petróleo, que ajuda ou interfere ou é um insumo importante na produção de alimentos, desde o plantio à comercialização. Seja bem-vindo, professor Otaviano. Obrigado, Jader. E como eu disse, deixa eu dizer que depois não poderia ser diferente, de tantos anos trabalhando nas instituições multilaterais, nos dois lados aqui da Rua 19, em Washington, o Banco Mundial e o Fundo, eu estou acostumado a acompanhar, consultar e conversar com esses colegas que trabalham com commodities nos dois lados da Rua 19. Então, eu periodicamente me atualizo e acompanho o que é que eles estão vendo. Aliás, a respeito do que você falou, Jader, dos desastres naturais, ontem mesmo tive uma ótima conversa com um ex-colega da área de água aqui e conversamos bastante sobre a evidência dos novos ciclos de água, ou seja, de secas seguidas por enchentes, tanto na América do Sul, e o Brasil é testemunha disso, como na África também. Tá? O que vai, digamos assim, reforçar ainda mais o argumento em favor de ter investimentos de adaptação, porque a mudança climática, com efeitos na sazonalidade do tempo, portanto, infelizmente, esse é um dado novo da realidade. Agora, de um ponto de vista mais geral, o quadro que eu tenho dos colegas é mais ou menos o seguinte: é onde os preços das commodities devem sofrer, no geral, claro, né, na média, e vamos depois para os detalhes, para separar, diferenciar, mas deve ser, os anos de 2024 e 2025 são projetados como uma pequena queda, tá? Com a descida ligeira. Vão permanecer acima daqueles níveis
de antes da pandemia, tá certo? Ou seja, acima daqueles níveis, né? Mas, por exemplo, os preços de energia, a expectativa é que, na média, caiam algo em torno de 3% esse ano, né? Porque os preços mais baixos de gás natural e do carvão compensariam os preços um pouquinho mais elevados do petróleo. E aí também eles, os dois lados da rua, projetam uma queda adicional de 4% em 2025. Isso é uma mudança muito forte do cenário, porque, é claro, se compararmos com o que aconteceu em 2022, porque quando em 2022, com a invasão da Ucrânia, se teve um choque de preço de energia. Mas o fato é que cai brutalmente no ano passado, em 2023, e a tendência, segundo o pessoal, é de que eles se mantenham em queda, nessa queda leve, como eu disse, de energia, na média, 3%. Pois bem, no caso de preços agrícolas, a projeção também é que eles devem diminuir um pouco nesse ano e no próximo ano, por conta de melhores condições de abastecimento. Tá? Os preços dos metais, por sua vez, um terceiro grupo de commodities, vão ficar estáveis esse ano, subir um pouquinho o ano que vem. É claro que a transição energética vai trazer, já começou a trazer, um forte efeito de demanda sobre vários desses metais. Agora, ninguém está projetando algum tipo de elevação explosiva nesses 2 anos, nesse ano e no ano seguinte, né? Agora, tudo isso que eu estou falando aqui supõe que não exista, que não ocorra nenhuma nova escalada nos conflitos, né? Porque os riscos, a rigor, nesse cenário que eu mencionei, eles estão para cima, né? Porque a possibilidade de conflito no Oriente Médio e o impacto dele no abastecimento de energia pode, digamos assim, mudar esses cenários. Mas, desculpe, a julgar, por exemplo, nesse ano, por exemplo, os preços das matérias-primas no primeiro trimestre do ano caíram 3%. Desculpe. Por conta dos preços mais baixos de energia e da estabilidade da agricultura e de metais, né? Bom, antes de a gente continuar, perdoe por estar falando tanto, tem uma dimensão importante aí que é a seguinte, que os meus ex-colegas também monitoram de perto a evolução dos patamares de insegurança alimentar. E aí o que é preocupante é que, seguindo as metodologias de estimativa de insegurança alimentar, né? Particularmente nas regiões afetadas pelo conflito, uma coisa piorou muito, né? A gente tem tido não apenas os conflitos, mas os choques econômicos e os fenômenos climáticos extremos, impulsionando, digamos assim, acirrando a insegurança alimentar, né? O número de pessoas que sofrem, digamos assim, de insegurança alimentar aguda, literalmente fome, aumentou muito nos últimos anos, para mais de 282 milhões de pessoas no ano passado. Enquanto que, vejam bem, esse número em 2018 era de 100 milhões. Ou seja, nos últimos anos, a condição de segurança alimentar deteriorou em boa parte do mundo. Obrigado, professor Otaviano. O senhor citou alguns fatores de risco, e além das mudanças climáticas, os conflitos globais. Eu gostaria de saber se o envelhecimento populacional e também a exigência dos consumidores de alimentos mais sustentáveis também influencia neste cenário, ou seja, até que ponto esses fatores de riscos, que não são necessariamente os conflitos globais e as mudanças climáticas, podem impactar no mercado de commodities, ou não, eles não têm impacto no momento, pode ser uma tendência em crescimento ou não.
E, a partir disso, professor, se os países estão adotando alguma estratégia já pensando em abocanhar um país ou outro, ou em atender essas novas demandas e contornar esses fatores de risco. Porque aqui no Brasil, os especialistas dizem que nós fomos pegos sem estar preparados, né? Nós somos surpreendidos pelo evento climático no Sul, na tragédia do Rio Grande do Sul, com a Defesa Civil, por exemplo, sem estar estruturada, né? Os investimentos sem manutenção para escoamento do excesso de água, a população se viu perdida, se vê ainda perdida nesses momentos de tragédia, não sabe para onde correr, se vão para abrigo, para a igreja. Nós tivemos casos de abrigos inundados pela água das chuvas, né? Então, como o senhor vê, como o mundo está tratando essas questões, esses fatores de risco? Tá. Vou dividir minha resposta à sua pergunta já em duas partes. Uma delas, deixa eu começar pelas tragédias, tá certo? Ora, é evidente que o evento catastrófico no Rio Grande do Sul, não apenas por ser mais recente, se ainda em vigor, né? ainda não está passado, mas também pela magnitude, que chama a nossa atenção. Mas esse problema é um problema mais geral. Aparentemente, eu não sou do ramo meteorológico, não sou do ramo científico dessa área, mas eu escuto colegas que têm base para isso observar um grau mais acentuado desses ciclos de água. Eu escutei isso do ex-colega do Banco Mundial, da área de água, nos últimos anos. Não é por acaso que nós tivemos uma frequência maior de secas nos últimos anos, seguida por uma frequência maior de chuvas, excesso de chuvas, de inundações e assim por diante. Então, é uma mudança estrutural de fundo com a qual a gente vai ter que conviver e deve, na medida do possível, se preparar adaptando. No caso específico do Rio Grande do Sul, por uma coincidência, uma circunstância, um ex-colega meu aqui do Banco Mundial, brasileiro, o professor Sérgio Margulis, que foi do IPEA, ele aposentou já do IPEA também, mas antes disso trabalhou muitos anos aqui no Banco Mundial, meu amigo pessoal. Ele, em conjunto com a Natália, fizeram um trabalho para o IPEA ali pelos idos de 2014, um relatório sobre esse assunto, e, infelizmente, esse trabalho foi parar na gaveta, ou foi, na verdade, não foi divulgado como deveria, pelo menos as partes. E por que é que isso vem à minha cabeça? É que um dos apêndices do trabalho tinha um modelo matemático que fazia simulações e apontou como um caso provável, passível de acontecer, o que exatamente aconteceu no Rio Grande do Sul, em 2014. É um cenário cisne negro, um desses cenários, digamos assim, de altíssimo risco, baixa probabilidade quando se faz, mas que, uma vez ocorrendo, ele é bravo. E está lá, no trabalho, que está em algum instante, está em algum arquivo no IPEA, apontando 10 anos atrás a possibilidade de ocorrer o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Certo? Então, o fenômeno das experiências com fenômenos climáticos adversos mais frequentes é um fato da realidade. Não gosto de dar más notícias, mas os cientistas de clima todos têm dito que o grau de aquecimento no planeta no ano passado, por exemplo, bateu o que se esperava. Já chegamos em 2023 àquilo que se esperava, que eles estimavam ser o caso na média lá para 2030. Então, o aquecimento e suas consequências em termos climáticos é um fenômeno inegável estatisticamente e que exige uma correspondente atitude.
Nós sabemos, é claro que é sempre mais fácil ver depois que ocorre, né? É claro que a gente também sabe que a tentação, muitas vezes, das autoridades é não despender aquele esforço e aqueles recursos para fazer coisas cuja probabilidade é apenas uma probabilidade, etc. e tal, né? Mas quando a tragédia acontece, aí você lamenta. E sabe-se que hoje a consciência de que algumas pré-defesas poderiam ter sido, digamos, construídas no Rio Grande do Sul em relação a essa possibilidade de calamidade. Certo? Então, eu queria dizer isso sobre as tragédias, a necessidade de adaptação, porque a mudança veio para ficar. Pois bem, primeira parte da sua excelente colocação sobre o comércio. O que há de fato, como você bem disse, bem observou, pode chamar de conscientização, pode chamar de elevação do valor atribuído a origens sustentáveis na produção de commodities agrícolas, por exemplo. Né? Isso é geral, viu? Não fiquem aqueles que acham que China não vai dar bola para isso, não é verdade. E isso, evidentemente, que vai colocar uma pressão adicional sobre produtores de commodities agrícolas de demonstrar, de comprovar, de exibir, digamos, monitoramento e validação por terceiras partes de que a produção agrícola é feita de maneira sustentável. Isso vai ter preço. Além de, evidentemente, se não houver, torna vulnerável a produção a manobras protecionistas de concorrentes, que alegariam, a gente assistiu isso na manifestação política na Europa, na França, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, enfiando no meio do balaio acusações de que a produção agrícola brasileira estava ocorrendo, se expandindo em detrimento da conservação da Amazônia. Às vezes, inclusive, com falsas teses. O presidente Macron, uma vez, caiu na bobagem de associar a expansão da soja brasileira com a ocupação da Amazônia, enquanto que não é. O problema da Amazônia não é de soja. Né? Mas, enfim, o ponto que eu quero reforçar é que, para atender, digamos assim, esse desejo manifesto dessas sociedades clientes geral, isso vai incluir China também, é importante que o Brasil e os produtores mostrem, quer dizer, comprovem, tenham meios de comprovar como aquilo está sendo obtido de maneira sustentável, até para evitar as manobras protecionistas. Espero que tenha respondido. Obrigado, professor Otaviano. Eu gostaria de ouvir o professor Mário, que ele fizesse uma pergunta ao senhor, porque nós temos aí pela frente a COP30, e o senhor citou a Amazônia, e será lá na Amazônia a COP30. E ouvindo a ministra Marina Silva hoje, agora há pouco, ela disse que deveremos ter seca novamente no Amazonas e deveremos ter novamente incêndios no Pantanal, na região do Pantanal, tanto que ela fez uma reunião com os governadores da Amazônia e os 2 governadores que abrangem o Pantanal. Professor Mário, como o senhor está vendo e como o senhor vê a fala do professor Otaviano? Olha, eu gosto muito sempre de ouvir o Otaviano, porque ele ele faz um voo, né, vê a floresta, mas depois ele chega, a gente começa a ver as árvores, então a gente tem um senso de orientação. Eu vou pedir para ele para nos orientar um pouco sobre uma coisa que me preocupa. Essa história de commodity, e olhar os jornais de ontem e hoje aqui no Brasil, hoje um movimento contra o real, juros, o dólar subindo, pelo menos até ainda há pouco estava 5,3, é um recorde, né, em relação a 2023, 23 para cá,
A ministra do Planejamento dizendo que, se a coisa continuar como está, não vai ter mais espaço para fazer as chamadas gastos discricionários, ou seja, gastos do governo. Nós temos um orçamento bastante engessado, ou seja, aqueles gastos onde estaria a parte de investimento, não teriam mais condições de fazer, e que o governo está... O consumo do governo cresce muito. Ora, todas as vezes que isso acontece, né, a taxa de juros começa a subir. Não é bom sinal essa história da... Não vejo como coisa passageira essa história do dólar ontem ter subido um pouco mais e ainda mantido essa posição hoje. Então, significa, juro alto, certo? Você cai para financiar o governo. E commodity perde. Aliás, é uma declaração de vários empresários preocupados com isso. Mas a causa, como diz o Keynes, a causa causante disso tudo aí, é que a gente não consegue aliviar, criar um espaço fiscal prudencial, né, para agir em situações de risco. Então, ficamos num ponto em que a situação num ponto em que a situação fica muito, muito difícil para avaliar no longo prazo. Se no mundo está tendo um documento do FMI, que é a wave of debt, né, uma onda de endividamento. O preço dos ativos estão refletindo tudo isso no mundo inteiro. E, é claro, afeta o Brasil. Então, commodity, você trabalha de curto prazo, mas a produção disso é produção agrícola, né? Ela vai para o longo prazo. Nessa situação de incerteza, o horizonte de planejamento encurta. Você fica encurta, o risco sobe, né? Os juros não sinalizam bem, o dólar não sinaliza bem, e você vai queimando espaço fiscal para coisas, como mencionou muito bem o Canuto, adaptação. Se preparar para as situações diversas. E de onde? O governo brasileiro optou por ele gastar isso. Porque, embora colocado no Acordo de Paris, que isso é financiado pelas nações desenvolvidas, mitigação e adaptação, ou seja, ações para prevenir o aquecimento global e ações para o caso de você ter não conseguir evitar isso, você ter acidentes climáticos, o Brasil trouxe para si essa responsabilidade. Então, trouxe para si e agora estamos sem espaço para esses riscos, para poder ajustar essa situação. E precisamos ajustar. Precisamos ter prioridade nisso aqui. Assim. Então, esse cenário incerto, que é um cenário que eu aprendo muito com o Otaviano, quando leio sempre os policy briefs que ele faz, me deixa preocupado, porque não vejo no mundo, e nem no Brasil, uma alternativa que não vá agir em cima do gasto fiscal, certo? Com isso, ao contrário do que se imagina, porque se você aumenta o gasto aqui e não corta alguma coisa, você agrava a situação, você cria um concorrente para commodities, você fica sem espaço fiscal para situações como o clima e outras coisas que podem ocorrer. Eu não sei como está isso bem desenhado no mundo, mas eu gostaria de ouvir a opinião do Otaviano, certamente me enriqueceria muito, Otaviano. Eu que você está vendo isso. Grande professor Mário, eu concordo plenamente com a sua observação a respeito da nossa trajetória fiscal preocupante. Eu explico. Não é que esteja antevendo, digamos assim, no futuro próximo, algum tipo de crise profunda de dívida, como a que já tivemos no passado, etc. E tal, até uma margem, o mercado está dando sinais de que seria leniente ou paciente, mesmo que haja uma leve elevação da dívida pública com proporção do PIB no futuro imediato. Mas tem o quadro mais de base que me preocupa. Eu venho já há um par de anos, há uns 10 anos, falando, a minha imagem, a imagem a qual recorro o tempo inteiro, que nosso país, assim como outros na América Latina, mas o Brasil é campeão nisso, está sofrendo de uma doença dupla. Que doença dupla é essa?
é uma combinação de anemia de produtividade. A nossa produtividade não cresce o suficiente, cresce menos do que em outros países emergentes, até mesmo na região. E sem produtividade aumentando, a gente sabe que, como disse o prêmio Nobel Paul Krugman, a produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Aí o país não cresce. Pois bem, essa anemia de produtividade, ela vem ocorrendo ao mesmo tempo em que a gente assiste uma certa obesidade do setor público. Em que sentido? O Brasil, o setor público gasta muito, proporcionalmente, mas não gasta de uma maneira que ajude na produtividade. O melhor exemplo disso, para mim, é o seguinte: entre 1992 e 2014, e vejam aí como 92 e 14 corta, não é uma questão partidária, isso aí, o mal é endêmico, tá certo? 92 e 2014. Gasto público cresceu acima da inflação em termos reais, a um ritmo de 6% ao ano. Por isso que salta de 22% do PIB para 35% em 2015. Certo? Agora, quando você olha, por exemplo, para o investimento em infraestrutura física, o investimento em infraestrutura física, nesse período inteiro, ficou abaixo do patamar mínimo que os meus ex-colegas do Banco Mundial consideram o mínimo para manter a infraestrutura que existe. Nós gastamos, no máximo, em média, 2,5% do PIB em o gasto público em infraestrutura, enquanto que a turma de infraestrutura do Banco Mundial estima em algo como 3% do PIB brasileiro. Ou seja, tem 30, 40 anos que nós não estamos sequer mantendo a infraestrutura que tínhamos. Isso enquanto o gasto aumentou em termos reais brutalmente, como eu disse. Então, tem um problema da qualidade do gasto público brasileiro. Escutem, nada do que eu estou dizendo aqui entra em demérito com a importância disso que se construiu no Brasil em termos de proteção social com Bolsa Família. O problema é que não é só no Bolsa Família, você tem uma pletora de outras transferências para o setor privado que não tem nada a ver com o caráter assistencial do Bolsa Família, e que pesa no orçamento, e que pesa no gasto, como o Mário bem disse. Nós temos uma série de gastos obrigatórios, mandatórios, que não importa quem estiver lá, eles têm que crescer, a ponto de que, e a gente já sabe disso, já fala sobre isso há 10, 15 anos, mas como nada se fez para mudar isso, nós estamos chegando a um ponto em que o orçamento, em 2 anos, vai ter menos de 2% ou até 1% disponível para o gasto discricionário, inclusive infraestrutura e assim por diante. Então, é um problema crônico, tá certo? De necessidade de revisão desse gasto público e de criação de meios, porque nem todo gasto público é vida. Em determinado momento, acho que o Mansueto Almeida, quando ele era secretário do Tesouro, no final do governo Temer, e uma amiga minha e professora da Universidade de Tulane, que trabalhou muitos anos no BID, Laura, eles fazem o seguinte, esses estudos, eles comparam, digamos assim, olham a carga tributária, quem paga a carga tributária, tá certo? E para onde vai o dinheiro arrecadado, ou pelo menos as transferências do governo. E o que, por exemplo, o que a Laura mostrou anos atrás, e o Mansueto fez no trabalho dele, é que o nosso setor público, do jeito que ele é, e aí, mais uma vez, isso corta aí todos os partidos que passaram pelo governo de 90 para cá, é um Robin Hood de cabeça para baixo. O nosso setor público, na hora que você leva em conta quem paga tributos e para onde vai os recursos, ele tira mais dinheiro de pobre do que devolve para pobre. Tá?
Então, temos um problema sério. É claro que seria muito pior se não tivesse Bolsa Família, é claro que seria muito pior ainda se não tivessem programas sociais que funcionam, mas é que, no conjunto, a gente o que faz de transferência, o que dá de benesses. Na época, mais uma vez, me perdoam recorrer ao meu velho Banco Mundial, mas eu estava lá ainda quando foi feita uma estimativa, ali em 2017, de 4,5% do PIB brasileiro, correspondendo a recursos, a transferências de impostos não pagos e dados para as empresas. Uma magnitude enorme de subsídio. E portanto, para corroborar, nós, para criar espaço fiscal, temos que rever no que é que a gente gasta e ter certeza de que esse gasto ou ele é distributivo ou ele é, no mínimo, de suporte a aumento da produtividade, inclusive passando por infraestrutura. Mário está inteiramente correto, o quadro fiscal mudou no mundo, nós saímos de um longo período, desde a crise financeira global, de convivência com juros baixos e inflação baixa, e aí onde ninguém precisava, os países avançados não precisavam se preocupar com a questão fiscal, porque a dívida era facilmente renovável, refinanciável com juros baixos, a coisa mudou de figura. Agora a gente está assistindo a uma dinâmica na qual, não apenas pelos aumentos de gastos associados à política industriais, associados à transição energética, mas também por conta dos armamentos, dos gastos militares, assim por diante. Mas agora, com juros que não vão voltar para onde eles estavam, a gente começa a assistir uma dinâmica explosiva de interação desculpe, entre juros e dívida pública nesses países. O que, evidentemente, não favorece a que o Brasil possa trabalhar com a hipótese de juros lá fora mais baixos. Então, e por isso mesmo, quer dizer, o Mário se referiu ao cenário mais turbulento na área cambial. Nós temos uma relativa tranquilidade naquilo que diz respeito a balanço de pagamentos. Temos uma condição hoje bem diferente de outros momentos no nosso passado histórico, né? Temos uma situação de balanço de pagamentos sólida, um saldo comercial brutal. Aliás, eu falei de produtividade baixa na média, de anemia de produtividade, com as exceções como a da agricultura intensiva em ciência e exatamente corroborando aquilo que estou falando aqui, de importância de ter aumento de produtividade pelo uso de tecnologia, pelo uso de métodos de produção adequados. Pois bem, graças à agricultura, principalmente, a gente tem um saldo comercial muito favorável, um déficit em conta corrente facilmente financiável por entrada de investimento direto externo e reservas abundantes. Então, estamos bem no lado dos balanceamentos. Onde nós temos que buscar fazer algo é na melhora da qualidade do gasto público. Esse aqui é que deveria ser uma prioridade. Melhora da qualidade no sentido que eu dei. Infelizmente, esse cenário no curto prazo não é muito favorável. O Brasil está aprisionado nesse jogo de pequenos grupos de interesse e disputas e assim por diante, né? Deixa eu dizer só uma coisinha sobre o clima, uma historinha que eu acho importante contar. No meu primeiro dia como vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em abril de 2007, tinha lá na minha agenda a visita de um famoso ambientalista americano, que faleceu há 2 anos atrás, inclusive, e que tinha sido orientador e parceiro de trabalhos do Carlos Nobre, do professor da USP. E o ambientalista me explicou que ele queria conversar comigo, porque ele queria me convencer da importância do BID fazer algo para
evitar o risco da chamada do Brasil, da Amazônia, ultrapassar como é que se chama, Mário? O ponto de virada, o turning point. Hein? Tipping point, né? O tipping point. Ponto de não retorno. O ponto de não retorno. Maravilha. Obrigado, Juliana. Porque, como ele bem observou, a análise é feita a partir de modelos de caos, de modelos em que você elabora cenários de stress e assim por diante, mas que o diabo é que você só percebe quão grave é quando você está lá, né? E depois você ultrapassa, você não volta. E o professor me explicou, e depois eu aprendi também com o Carlos Nobre, a peculiaridade do Brasil, do fato de que a floresta amazônica, diferentemente de outras florestas tropicais, das florestas tropicais no meio da África, ou lá na Indonésia, o regime pluviométrico, ao invés da água ir para o oceano, ele bate nos Andes e desce para cá, para lá para o sul do Brasil. Isso é único, nosso da Amazônia. Se você cortar esse fluxo pluviométrico para lá do tipping point, esquece esse negócio da agricultura tão boa no sul do Brasil, viu? Porque não tem. Aí, se não tiver água, não tiver chuva, aí a coisa fica muito ruim. A gente, evidentemente, não tem como afirmar qualquer coisa, imagino eu, sobre onde é que é esse tipping point, mas é um ponto em alerta que vale a pena evitar. Vale a pena evitar o risco. Há quem diga, mas aí me falta o conhecimento científico para ter opinião sobre isso, que, em menor medida, parte dos fenômenos que a gente tem assistido já refletem uma virada em algumas áreas da Amazônia. Eu não sei dizer. Eu espero que esse ponto de não retorno ainda não tenha sido ultrapassado, mas que a existência dele faz com que a gente tente evitar chegar nele, né? Obrigado, professor Otaviano. Juliana, você gostaria de fazer uma pergunta para o professor Otaviano? E eu também consulto a Sandra, professora Sandra, e professora Juliana. Eu gostaria. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu posso falar? Pode sim, você faz a pergunta, depois eu faço. Tá bom. Muito obrigada pelas elucidações, pelas questões. Eu teria aí uma meia dúzia de perguntas, mas você tocou num ponto interessante quando você fala sobre anemia da produtividade. Eu gostei muito disso. A obesidade do setor público eu não vou discutir. Mas a questão da produtividade me interessa, a questão das commodities agrícolas, eu sempre percebo-as pelo viés ambiental, né? Que é a minha área de trabalho. Eu exatamente morei 14 anos ali no núcleo do Matopiba, no sertão do Piauí, e diz, pelas pesquisas que eu fiz, né, em literatura, a maior produtividade de grãos na atualidade é ali, não em toneladas, mas em produtividade, toneladas por hectare. A questão, só um minutinho, aí você associa com, eu pergunto, né, a extensa área do Brasil, as áreas agricultáveis do Brasil, que não seria um tiro no pé, entre aspas, a essa baixa produtividade? Porque terras baratas, é fácil de abrir pela própria legislação, talvez compense mais continuar. Aliás, tinha um ministro da Agricultura que falava muito sobre isso, esqueci o nome dele agora, mas exatamente sobre essa questão da gente viver ainda abrindo novas áreas, ao invés de investir em produtividade. Obrigada. Legal. Juliana, pode
Posso fazer a pergunta? Bom, primeiro eu queria agradecer ao doutor Otaviano por estar aí dando essa aula incrível para a gente, assim, é muita informação e muito dado, assim, de excelência. E eu queria perguntar, dentro dessa mesma questão da Sandra, que ela falou das áreas improdutivas, né, e da gente poder gerar produtividade sem gerar desmatamento e sem gerar desocupação de áreas florestais para poder produzir commodities, né? E como que o senhor enxerga o mercado de carbono para auxiliar na questão de valorização das áreas florestais que a gente tem e na monetização dessas áreas para o proprietário, para que ele não corra o risco de querer desmatar para poder gerar renda nas áreas que ele tem, que são de vegetação nativa hoje? Perfeito. Maravilha, ótimas perguntas. Vou então, Jader? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí vale para responder tanto a Sandra quanto a Juliana no seguinte aspecto. Quando eu me refiro à produtividade, tá aí, e anemia da produtividade, o caso da agricultura é justamente o oposto. Tem 3 grandes exemplos de exceção de anemia da produtividade que se pode apontar no Brasil e de capacitação. Um deles é a agricultura. A expansão da produção agrícola tem sido primordialmente mais, não é pela extensão da terra, é principalmente pelo progresso tecnológico incorporado direta e indiretamente. Eu ilustro. Em 2005, eu vim com o presidente do Banco Mundial, 2005 ou 2006. Eu vim com o presidente do Banco Mundial numa missão ao Brasil. E aí, uma das visitas que a gente fez foi para uma pequena gleba de terra no interior de São Paulo, produtora de cana-de-açúcar. É claro que a malta do banco no Brasil não escolheu fortuitamente aquele lugar, mas impressionante. Chegamos lá, eu, o presidente, e sentamos na sala da casa da fazenda, em que o proprietário era também o gerente e um engenheiro agrônomo, e o cara pegou um laptop, abriu um laptop assim, mostrou para a gente e disse o seguinte: olha, o sistema no Brasil me oferece mais de 500 tipos diferentes de mudas de cana-de-açúcar. Mais de 500. Aí eu uso esse meu laptop, nessa minha gleba de terra, eu seleciono 18 dessas mais de 500. Mas são 18 as perfeitas, as adequadas, para cada um do pedaço da gleba da terra. Uma certa semente, uma das 500 plus, das mais de 500, para a parte perto da água, uma outra parte lá para uma área que era inclinada, que tinha sombra, e com 18 sementes selecionadas não de acordo com a característica do solo, o cara tinha uma produtividade gigantesca. Agora, isso é ciência, é tecnologia. A tecnologia na produção das sementes variadas e tecnologia do sujeito de poder fazer um cálculo como esse. E por isso que ele tinha uma produtividade monstruosa. É claro que também usava equipamentos para coletar cana, etc. E tal. Os outros exemplos que eu dou de exceção em relação à minha história de anemia de produtividade são a Embraer e a Petrobras, antes de ser submetida a uma série de mandados para comprar aqui, não sei o quê, comprar local, etc. E tal. Por quê? O que eles têm em comum? Eles têm muito em comum com a agricultura brasileira. Science-based, baseado em ciência, e a possibilidade de focalizar no que faz bem, que dá valor, no caso da Embraer, que é pensar o avião, que é desenhar, montar e comprar o que eles precisam de que é no mundo, tá certo? Então ele está no centro da cadeia do valor, a Embraer, assim como a Petrobras. A agricultura é exatamente isso. Então, eu não vejo a questão do sucesso da agricultura brasileira como algo que tenha dependido de simplesmente expandir extensivamente
a fronteira agrícola. E por mais que isso esteja acontecer, é um sucesso que vem de intensividade no uso de ciência e de equipamentos, né? Eu quero crer que isso é o que tem que ser realçado, o que, evidentemente, não elimina o risco e a materialidade dessas devastações ilegais da Amazônia que ocorreram no passado recente, mas que ocorrem não porque os produtores atuais agrícolas brasileiros estão devastando para poder botar a produção agrícola lá. Está acontecendo outras coisas. É a criminalidade da madeira, do minério e assim por diante. Mas, a rigor, o sucesso da agricultura brasileira não depende desse tipo de devastação da Amazônia. E Juliana, sobre o mercado de carbono, eu vou até, inclusive, um pouco além e explico. A gente que Mário e eu conhecemos montou um grande investimento recente na Amazônia de reflorestamento, contando em obter algum tipo de receita através da venda de títulos do carbono que vai ser recuperado, na verdade, vai ser salvo, vai ser retirado com reflorestamento. Veja, não se trata apenas de evitar o desflorestamento para evitar a emissão de carbono. É reconhecido que, inclusive, reflorestamento de certas áreas pode diminuir o carbono. Não é interessante? Na extensão em que exista a viabilidade e as pessoas que estão fazendo esse investimento, gente que já teve investimentos pesados no Brasil, está fazendo nesse projeto de reflorestamento, na medida em que consiga vender carbono, é uma fonte de receita por um produto concreto que seria justamente reduzir a quantidade de carbono. Então, o reflorestamento, definitivamente, assim como outras formas de economia de carbono, pode se beneficiar. Evidentemente que para qualquer um de nós que tenha algum lado, digamos assim, de defesa da agenda ambiental, de paixão, eu tenho, mesmo não sendo ambientalista, assim como as instituições multilaterais têm, são as primeiras defensoras de ter preço de carbono. Idealmente, deveria haver um preço de carbono internacional minimamente universal. Tá certo? Politicamente, hoje, não é provável que isso aconteça. Aqui nos Estados Unidos não vai ter preço de carbono. Aí os europeus põem um preço de carbono, mas aí, para justamente evitar ser literalmente destroçado nesse seu esforço via importação de carbono, aí eles botaram as tarifas para acomodação. Idealmente, se a gente tivesse um sistema em que todo mundo botasse preço para carbono, esse tipo de tarifa, como a dos europeus, não seria necessário. E, evidentemente, que se o carbono tivesse um preço, porque o diabo é isso, o carbono tem um custo, tem consequências, mas essas consequências não têm um preço de mercado. Como não tem um preço de mercado, elas não entram no cálculo custo-benefício dos agentes. E, portanto, economizar carbono poderia ser muito maior o ganho caso esse carbono fosse especificado. Dos meus tempos de governo brasileiro, eu fui para reuniões do G20, onde havia um debate muito forte se era mais fácil ou mais eficiente ter uma taxa, um imposto de carbono ou ter um sistema de cap and trade, de botar tetos e permitir a negociação de créditos de carbono. Isso, a rigor, nunca foi resolvido, e nos falta um preço universal de carbono. Agora,
Se tiver um mínimo de mercado de alguém se propondo a pagar por isso, eu quero crer que programas de tratamento de florestas e até de reflorestamento podem obter uma receita com isso. O que seria bom nos dois lados, no lado de empreendimentos e também no lado ambiental. Espero ter respondido, Juliana. Obrigada pela resposta. Obrigado, professor Otaviano. Obrigado, professor Mário. Juliana, Sandra, nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa. E para nós é uma felicidade muito grande tê-los aqui. É verdade que nós temos muitas questões que gostaríamos de fazer ao nosso convidado, o professor Otaviano, mas acredito que vai ficar para uma outra oportunidade. Agora, eu gostaria de reservar um tempo para o professor Mário, de novo para a professora Juliana e a professora Sandra, se dirigir ao nosso convidado, o professor Otaviano. Professor Mário, primeiramente, depois a Juliana, depois a Sandra. Otaviano, foi uma alegria estar aqui com você, ouvir você dar as suas explicações, sempre muito bem fundamentadas, sempre com muito senso de perspectiva, e parabenizo aí o programa pela escolha do Otaviano, porque é um profissional que leva muito a sério o que ele faz, e sempre não tem ocasião que a gente não possa crescer como economista ouvindo o Otaviano. Parabéns ao programa, é uma honra poder participar aqui, ouvir o que o Otaviano nos ensinou aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, professor Mário. Juliana. Bom, professor Otaviano, gostaria de agradecer a participação do senhor aqui nesse evento que engrandeceu aqui muito os nossos conhecimentos e o conhecimento do público que está nos ouvindo também. É sempre muito bom ouvir pessoas que entendem de economia e meio ambiente, porque eu acho que essa é uma combinação fantástica para o nosso país e para o mundo em geral. Eu acho que é isso que está faltando na nossa sociedade, a gente começar a unir o meio ambiente com a parte econômica e começar a entender melhor as externalidades das empresas, como que elas podem prejudicar ou ajudar a sociedade como um todo, né? E como a gente pode fazer para, através de recursos, conseguir gerir essas questões, trazendo recursos também para a parte de preservação ambiental. E eu quero agradecer o Jader também por ter convidado para participar, foi bem interessante, muito legal esse momento da gente estar aqui aprendendo com o Otaviano. E é isso, que todos tenham um bom dia. Perfeito, obrigado. Obrigado. Agora a professora Sandra, depois a Tereza. Agradeço imensamente também o convite, os ensinamentos, né, professor Otaviano, professor Mário, e eu deixo uma das perguntas que eu não fiz, que a gente consiga ou pense políticas públicas de tirar a ciência da gaveta. A ciência no Brasil, os relatórios, né, que a gente consiga ter mais voz ativa, mais presença nas decisões. Né? E por isso que e assim eu me despeço, que acho que isso já é uma tarefa grande para todos. Obrigada. Obrigado, Sandra. Tereza? Nossa, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de cada um dos senhores, em especial o professor Otaviano, que de tão longe está conosco, trazendo boas novidades, né? Boas esperança, né? Esperança para um mundo melhor. Muitíssimo obrigado pelos professores, né, que estão conosco, e até breve. Eu também agradeço ao professor Otaviano, professor Mário, Juliana, Sandra, Tereza, que permitiram a realização desse evento. Em especial o professor Otaviano, que se a gente fosse tratar de cada um dos agregados macroeconômicos, certamente de todos ele nos falaria da relação dívida-PIB,
taxa de juros, IPCA, inflação. Já tem gente achando aqui que nós estamos com uma taxa de juros muito descolada do IPCA, da inflação. Eu tenho certeza que ele nos falaria também de taxa de câmbio ao final do período, investimento direto estrangeiro, consumo das famílias, e por aí afora, dívida pública em geral. E bem lembrado, professor Mário, como nós precisamos de um fundo garantidor dessas ações de recuperação, por exemplo, em Porto Alegre, que já se fala lá no Rio Grande do Sul, em mais de 100 bilhões de reais na recuperação das estradas, das cidades, e ficamos nos perguntando de onde a gente conseguirá receita extraordinária para tratar dessa demanda adicional tão grande, né, que está surgindo nesse momento em decorrência das mudanças climáticas. Eu deixo agora esse espaço, professor Otaviano, o senhor tem mais 2 a 3 minutos para fazer um apanhado geral desses comentários e os agradecimentos finais. Muito obrigado. Não, eu agradeço essa boa conversa nossa aqui e parabenizo já o trabalho que você faz. Na medida do possível, eu acompanho mesmo, não tendo rádio aqui, mas quando aparece na internet, eu escuto, acho que é bem elucidativo, bem educador. E a Sley, a Maria Tereza, e a Sandra e a Juliana também, pelo trabalho importante que vocês fazem, e a torcida aqui para que tenham mais oportunidade ainda de fazer o que fazem, porque ele é muito bom do ponto de vista do meio ambiente do nosso país. E grande professor Mário, sempre um prazer também, estamos em debates, em discussões, e até uma próxima, queridos. Muito obrigado. Um abraço, Tereza, abraço a todos. Tenham um bom dia. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Já desse, vai sair quando? Domingo? Você acha? Esse vai domingo à noite, hoje, nessa semana. Vai nesse domingo à noite para as 2 web rádios e todas as coligadas, que é aqui da Rede Band, da Nativa, aqui do interior do estado, para todo o Brasil.